Whitney, meu amor, livro de Judith MacNaught, parte 7. Capítulo 15. Na manhã de quarta-feira, chegando ao topo da colina que se elevava acima das terras dos Savarin, Clayton deparou com um espetáculo que o fez puxar bruscamente as rédeas de seu cavalo. Havia coches estacionados em toda parte, ocupados por mulheres que seguravam sombrinhas coloridas, protegendo-se do sol, e homens trajando suas roupas domingueiras. Além das pessoas nos coches, havia muitas outras a cavalo, de pé em grandes carroças ou andando de um lado para o outro. Tudo de que a cena precisava para parecer uma feira campestre era alguns acrobatas envergando túnicas de seda e um prestigiador ou dois. Clayton pensava nisso quando alguém ergueu uma trombeta e deu 2 toques longos, fazendo com que todos olhassem para a colina que ele começava a descer. Pouco depois, aproximava-se da colorida e animada concentração. Whitney, montada em cruzamento perigoso, lançou um olhar disfarçado para o cavalo dele, avaliando-o. Longas pernas, peito musculoso e ancas fortes de animal veloz e resistente, usado em caçadas. Tudo o que pôde ver do cavaleiro, sem erguer os olhos, porque isso trairia sua curiosidade, foram as brilhantes botas de cor marrom e o culote de camurça. Gostaria que isso fosse um duelo, senhorita Stone? Clayton brincou, posicionando o cavalo ao lado do dela. Usaríamos pistolas e atiraríamos um no outro a uma distância de 20 passos. Ela ergueu a cabeça, pretendendo tratá-lo com fria formalidade, mas o sorriso dele era tão desarmante que quase a fez sorrir também. 2 vizinhos correram para Clayton para desejar-lhe boa sorte, desviando sua atenção, e Whitney observou-o conversar jovialmente com eles. Parecia tão descontraído no lombo do enorme cavalo, trocando gracejos com os homens, que ela achou difícil acreditar que se tratava do mesmo homem sedutor, ousado e implacável que a mantivera em sua casa até tarde, que a abraçara e a beijara, tentando vencer sua resistência com carícias ardentes. Era como se fossem 2 pessoas distintas, uma de quem ela poderia gostar bastante, outra que lhe dava medo e despertava suas desconfianças por boas razões. Fora o pai de Elizabeth que tocara a corneta, e mais uma vez ele levou o instrumento à boca. Quando o som estridente cortou o ar, Cruzamento Perigoso agitou-se nervosamente, querendo correr. "Estão prontos?" perguntou Paul aos 2 competidores, erguendo a pistola com o cano voltado para o céu. Whitney inclinou-se para Clayton com um sorriso caloroso que o surpreendeu. "Se não achar desagradável me seguir, senhor, eu lhe mostrarei o caminho", disse baixinho. Ele riu. Então a pistola disparou um tiro e os cavalos lançaram-se para a frente. Clayton teve de abaixar-se para pegar as rédeas que soltara distraidamente quando rira da provocação de Whitney, e ao recuperá-las, viu que ela já ganhara considerável vantagem. Seu cavalo começou a correr velozmente, tentando alcançar o animal à sua frente. Os cascos poderosos parecendo voar sobre o chão duro, coberto por grama rala. Clayton puxou as rédeas, fazendo-o ir mais devagar, quando viraram para a esquerda, galopando ao longo do riacho. "Calma, guerreiro", ordenou mansamente. "Primeiro vamos ver o que ela consegue fazer. Depois mostraremos o que nós podemos." Sorriu com aprovação quando viu o Cruzamento Perigoso ultrapassar um muro baixo de pedras num salto perfeito. Whitney, com graça e segurança, controlava o temperamental cavalo com admirável perícia. No momento em que ela fez a última curva, entrando no trecho final do percurso, Clayton notou que Cruzamento Perigoso começava a ficar cansado. Decidindo que chegara o momento de fazer a ultrapassagem,
Ele inclinou-se para a frente, afrouxando as rédeas completamente. No mesmo instante, Guerreiro disparou numa corrida desenfreada. Fez a curva e Clayton perdeu o fôlego, com um doloroso aperto no peito. O garanhão negro corria para a margem da estrada sozinho. Puxando as rédeas de Guerreiro com violência, Clayton olhou em volta procurando por Whitney, o coração martelando, alarmado. Então, viu-a caída sob um carvalho no limite do bosque. Acima dela, balançava-se um galho baixo, que devia tê-la derrubado quando o cavalo fizera uma curva muito fechada. Saltando da sela, ele correu naquela direção, apavorado como nunca se sentira em toda a sua vida. Ajoelhou-se ao lado de Whitney e apalpou freneticamente o pescoço delgado à procura de um sinal de pulsação. Aliviado, encontrou-a, sentindo-a firme sob seus dedos. Então examinou a cabeça para certificar-se de que não havia nenhum ferimento. Whitney parecia inconsciente e, assustado, ele temeu o tipo de trauma que ela pudesse ter sofrido. E se morresse sem recobrar a consciência? Não encontrando cortes nem inchaços no couro cabeludo, correu as mãos pelos lados do corpo e ao longo dos membros inertes, examinando-os para ver se houvera alguma fratura. Nada, felizmente. Tirou o casaco, dobrou-o e colocou-o sob a cabeça de Whitney. Então, sentando-se no chão, começou a friccionar-lhe os pulsos. Depois de algum tempo, ela suspirou e suas pálpebras estremeceram. Aliviado, Clayton inclinou-se para olhar-lhe o rosto mais de perto. Está tudo bem agora, pequena? Aonde dói? Fale comigo. Os olhos, verdes como jade, abriram-se, fixando-se no rosto dele, calmos e firmes. Então ela sorriu de leve. Não esqueça que no momento do acidente era eu quem estava na frente, observou. Clayton mal podia acreditar no que ouvira. Ergueu-se e ficou olhando para ela em silêncio, atônito. Não vai me ajudar a levantar? Whitney perguntou. Não. Ele respondeu, cruzando os braços. Não vou. Muito bem, então. Ela suspirou e levantou-se meio desajeitada. Então, bateu as mãos na saia para limpá-la. Foi uma grosseria de sua parte. Não mais do que você fingir que caiu do cavalo quando percebeu que não manteria a dianteira. Lançando-lhe um olhar maroto, ela ergueu o casaco do chão, sacudiu-o e estendeu-o para ele. Esse sempre foi um dos meus piores defeitos, admitiu com um suspiro exagerado. E já me causou bastante desgosto, eu lhe asseguro. Que defeito? Indagou Clayton, contendo um sorriso, pois ela o fitava sem nenhum arrependimento ou vergonha. Trapacear, Whitney respondeu em tom solene. Passou as mãos nos cabelos, contorcendo o rosto num trejeito do desagrado quando viu as folhas secas e gravetos caírem das mechas revoltas. Divertido, Clayton refletiu que aquela jovem encantadora era capaz, com aquele seu jeito gracioso, de fazer os próprios defeitos parecerem virtudes. Enquanto Whitney procurava o chicotinho entre as folhas, Clayton voltou para seu cavalo, montou, então foi buscar cruzamento perigoso que pastava um pouco adiante e guiou-o até ela. No entanto, quando Whitney estendeu a mão para tomar as rédeas, ele levou o cavalo para a frente, pondo-o fora do seu alcance. Fiquei tão impressionado com a honestidade de sua confissão, moça, que senti que também devo confessar uma coisa, disse, vendo-a cruzar os braços e olhá-lo com irritação. Sou uma daquelas pessoas perversas que fazem qualquer coisa para impedir um trapaceiro de ganhar um jogo ou uma aposta. Para evitar que você ganhe, eu mesmo vou trapacear. Puxando o cavalo dela, fez Guerreiro sair a passo e após alguns metros olhou para trás. A caminhada não será muito longa, comentou, rindo da expressão indignada no rosto dela.
No entanto, se preferir voltar a cavalo, espere aqui, porque sem dúvida alguém vai aparecer para descobrir a causa da demora. O que não vai fazer é montar seu cavalo, já que descansou, e tentar terminar a corrida. Whitney observou-o afastar-se a trote, levando o cruzamento perigoso pelas rédeas. Frustrada, deu uma chicotada na própria perna e gritou ao sentir uma forte dor. Sentou-se no chão para esperar o socorro. E à medida que os minutos passavam, começou a ver o lado engraçado da situação. Ela não fingira a queda. Olhara por cima do ombro para calcular a distância que a separava de Clayton quando o cavalo fizera a curva. Ao olhar novamente para a frente, vira um galho do carvalho na altura do peito e não tivera tempo de se desviar. Mais saltara do que caíra. Por isso, não se feriu. Só fingiu estar inconsciente por pura brincadeira. Ainda tentava manter a raiva contra Clayton por tê-la deixado para trás, mas não conseguia parar de pensar em como ele se mostrara alarmado ao se debruçar sobre ela para examiná-la. A voz enrouquecida denunciava sua preocupação quando ele murmurava: "Está tudo bem agora, pequena." Ela arrancou um punhado de grama e atirou-o para o lado, suspirando. Como desejava que Clayton aceitasse ser apenas seu amigo. Era encantador, inteligente, sabia fazê-la rir. Talvez quando ela fosse uma mulher casada, ele parasse de vê-la como uma provável conquista e então os dois poderiam ser até amigos. Talvez. Seus pensamentos foram interrompidos por Paul, que virou a curva a galope e parou bruscamente junto dela. Se antes estivera preocupado ao vê-la sentada calmamente no chão, mostrou-se aborrecido. "Pode explicar por que você e Westley desapareceram? Sempre que estão juntos, vocês desaparecem?" intimou em tom brusco. No momento em que Clayton apareceu, puxando o cruzamento perigoso, os espectadores soltaram um grito coletivo de susto, e muitos correram para ele, com Annie Gilbert à frente. "O que aconteceu?" Ela indagou, angustiada. "Onde está Whitney?" "Está vindo aí, logo atrás." Ele respondeu. Virando-se na sela, viu-a chegar montada de lado na garupa do cavalo de Paul. Enquanto a olhava, desconfiou de que ela não havia simulado o acidente. Não era do seu feitio desistir do que se propusesse a fazer. Na linha de chegada, Whitney deslizou para o chão, olhando indecisa para Clayton, imaginando o que ele dissera a todas aquelas pessoas que corriam para ela. Os apostadores perguntando aos gritos qual fora o resultado. Inclinando-se, Clayton pegou-a por baixo dos braços e içou-a para a cela, sentando-a de lado à sua frente. "Estão querendo saber quem ganhou a corrida", observou, ignorando o olhar que ela lhe lançou, indignada pela intimidade com que fora tratada. "Meu cavalo ficou sem fôlego a 2 quilômetros daqui." Ela explicou às pessoas que os rodeavam. "O Sr. Westland é o vencedor." Então um cochicho acrescentou só para ele: "Na verdade, ninguém venceu." Clayton ergueu as sobrancelhas, zombeteiro. "Seu cavalo estava ficando cansado, e você sabia que ia perder bem antes de cair. Fico contente em saber que pelo menos acredita que de fato caí." Ela replicou altiva. Clayton riu. "Se soubesse o quanto acredito em você, ficaria perplexa." Antes que Whitney pudesse refletir sobre o significado do comentário enigmático, ele a colocou no chão sem esforço. Então, saiu a galope e ela ficou observando-o subir a colina. A quinta-feira arrastou-se, na opinião de Whitney, pois Paul estava ocupado preparando-se para viajar e não foi vê-la. Para distrair-se, ela ajudou nos preparativos para a festa de aniversário do pai e escreveu para as amigas de Paris, pondo a correspondência em dia. Na sexta-feira de manhã, escreveu uma longa carta para Emily, que voltara para Londres.
A tentação de quebrar o silêncio supersticioso que se impusera a respeito de seu namoro com Paul foi quase irresistível, mas ela apenas insinuou que logo teria uma notícia maravilhosa para dar. Terminou com a promessa de que visitaria a amiga sabendo que a cumpriria em breve, pois teria de ir a Londres para comprar o vestido de noiva e o enxoval. Então convidaria Emily para ser sua madrinha. Desceu levando a carta, pretendendo mandar um criado despachá-la, e descobriu que Clayton Westland acabara de chegar. Ele estava conversando com Anne no salão rosado e levantou-se polidamente quando Whitney entrou. Vim para ter certeza de que se recuperou completamente da queda, explicou, e não havia o menor sinal da costumeira ironia em sua voz. Whitney entendeu que era a maneira que ele encontrara de se desculpar por ter achado que ela fingira a queda. Estou completamente recuperada, assegurou. Ótimo, porque não vai poder alegar pensamento anuviado ou dor de cabeça se eu a derrotar novamente no xadrez. Quer jogar comigo hoje à tarde? Whitney mordeu a isca como uma truta abocanhando uma mosca. Por isso passou metade do dia agradavelmente engajada numa batalha de inteligência contra Clayton, com a tia sentada no sofá, bordando e fazendo o papel de guarda. À noite, quando se deitou, achou que dormiria logo, mas o sono demorou a chegar. Acariciando os dedos da mão esquerda, ficou imaginando se na noite seguinte brilharia ali um anel de noivado. Desde que o pai voltasse cedo da viagem, dando chance a Paul de falar com ele, isso poderia sim acontecer. Se tivesse sorte, anunciariam o noivado durante a festa. Clayton também teve dificuldades para dormir. Com as mãos cruzadas sob a cabeça, olhava para o teto, imaginando a noite de núpcias que teria com Whitney. O desejo aqueceu-lhe o sangue quando ele a visualizou nua sob seu corpo, os quadris esbeltos erguendo-se ao encontro de suas investidas. Ela era virgem, e ele teria o cuidado de excitá-la gentilmente até ouvi-la gemer, ansiosa por ser possuída. Pensando nisso, virou-se de lado e finalmente adormeceu. Capítulo 16. Lady Anne despertou ao som de vozes vagamente familiares, de pessoas que trocavam cumprimentos alegres andando pelos corredores. Abriu os olhos e piscou, ofuscada pela luz do sol que entrava pelas janelas, percebendo que a cabeça latejava e, ao mesmo tempo, tendo um mau pressentimento. A festa surpresa para Martin fora a ideia de Whitney, e Anne a apoiara, esperando que a gentileza fizesse o cunhado aproximar-se mais da filha. Mas, àquela época, não sabia que Martin dera a mão de Whitney ao Duque de Claymore. Agora, preocupava-se com a possibilidade de um dos 30 hóspedes reconhecer Clayton, pois se isso acontecesse, só Deus sabia o que poderia acontecer a todos os planos cuidadosamente tecidos por ele e Martin. Estendendo a mão para trás, puxou o cordão da sineta para chamar sua criada de quarto, e foi com relutância que saiu da cama, incapaz de livrar-se da sensação de que algo de muito ruim estava para acontecer. Já escurecia quando Saville finalmente bateu à porta do quarto de Whitney e avisou que o pai dela acabara de chegar. «Obrigada!» ela gritou lá de dentro. Estava decepcionada. Aquela noite seria perfeita para o anúncio do seu noivado. Os Ashton, os Meryton e todas as outras famílias importantes das redondezas estariam na festa. Como ela gostaria de ver a reação de toda aquela gente quando soubessem que Whitney Stone ia casar-se com Paul Sevarin. No entanto, Paul talvez encontrasse uma oportunidade de falar com Martin durante a festa.
Ela encheu-se de esperança, ensaboando-se com um sabonete que exalava perfume de cravo. Se isso acontecesse, seria possível anunciar o noivado naquela noite ainda. 45 minutos depois, sua criada, Clarissa, acabava de vesti-la, recuando para examiná-la, enquanto ela girava lentamente para facilitar a inspeção. O elegante vestido de cetim pérola brilhava à luz das velas. O corpete justo modelava os seios, ligeiramente expostos pelo decote baixo e quadrado. As mangas largas, em formato de sino, exibiam os cotovelos e os punhos. Uma faixa estreita de cetim num tom pálido de topázio, como a que arremata a barra da saia. Na frente o vestido tinha corte reto, alargando-se ligeiramente na barra, mas atrás abria-se graciosamente numa meia cauda. Topázios e brilhantes enfeitavam o pescoço esbelto, as orelhas e os cabelos elaboradamente penteados. Você parece uma princesa, Clarissa declarou com um sorriso orgulhoso. O som de passos soava nos corredores, sinal de que os convidados hospedados na casa já desciam para o salão, e as pessoas das redondezas estavam chegando em suas carruagens. O criado de quarto de Martin recebera instruções para informar o patrão que receberiam alguns convidados para o jantar e que ele deveria descer às 7 horas. Whitney olhou para o relógio no aparador da lareira e viu que eram 6:30. Sorriu imaginando a alegre surpresa que o pai teria quando descobrisse que parentes de Beth, Bridgeton, Londres, haviam reunido-se ali para comemorar o seu aniversário. Tencionando dizer a Saville que pedisse aos hóspedes para fazerem um pouco mais de silêncio, saiu do quarto. Debruçado na grade da galeria que rodeava o poço da escadaria, Martin olhava para o espaçoso vestíbulo lá embaixo. Não amarrara a gravata, cujas pontas largas prendiam sobre o peito da camisa engomada. A surpresa estava estragada, Whitney pensou aborrecida, parando ao lado dele e olhando para baixo. Várias pessoas entravam, conversando e rindo, enquanto Saville, agitado, tentava levá-las para o salão de visitas pedindo por favor que falassem mais baixo. O olhar confuso de Martin desviou-se, no movimento do andar inferior, para os corredores, quando a porta de um dos quartos de hóspedes abriu-se e fechou-se, como se alguém houvesse espiado para fora e se escondido rapidamente. Whitney sorriu, dando um beijo acanhado no rosto dele. Nossos amigos vieram cumprimentá-lo pelo seu aniversário, papai. A despeito da expressão severa de Martin, ela notou que ele se comovera. Suponho que era para ser uma festa surpresa. Portanto, acho que devo fazer de conta que não percebi o alvoroço, não é, Whitney? Isso mesmo, ela respondeu com um largo sorriso. Tentarei, minha querida. Ele prometeu, acariciando desajeitadamente o braço dela. De súbito, ouviram o estardalhaço de alguma coisa de vidro caindo no chão e se estilhaçando. Ah, Deus! Foi uma voz feminina exclamando em tom aflito. Letícia Pinkerton? Martin identificou a dona daquela voz imediatamente. Essa é a sua exclamação favorita? Aliás, a única? Para tudo. Raiva, medo, surpresa. Olhou para Whitney e acrescentou em tom emocionado. Eu costumava brincar com a sua mãe, dizendo que ensinaria Letícia a dizer maldição e coisas piores. Então, afastou-se na direção de seu quarto, deixando Whitney a observá-lo. Meia hora mais tarde, levando a filha por um braço e Anne pelo outro, Martin caminhou para o salão de visitas. A um gesto de Whitney, Saville abriu a porta dupla de par em par. E Martin foi saudado por um coro exuberante que gritava: Surpresa! Feliz aniversário! Anne adiantava-se para começar a cumprimentar, seu dever de anfitriã, quando um criado a deteve.
Perdão, Lady Gilbert, mas esta carta acaba de chegar, trazida por um mensageiro especial. E Seville me disse para entregá-la imediatamente à senhora. Anne pegou a carta, olhou-a e reconheceu a caligrafia do marido com uma pequena exclamação de alívio e alegria, rompeu o lacre. Whitney procurou Paul com os olhos e, não o vendo, decidiu ir ao salão de jantar para checar se tudo fora preparado exatamente como tia Anne e ela haviam planejado. A larga porta que separava aquele aposento do salão de baile fora aberta para aumentar o espaço ocupado por mesinhas que acomodariam 6 pessoas cada. Enormes buquês de rosas vermelhas, brancas e rosadas enchiam jarros de prata colocados sobre cantoneiras altas. Talheres, pratos e copos, arrumados sobre as toalhas de linho rosa pálido que haviam pertencido à mãe de Whitney, cintilavam à luz das velas. Ela olhou para dentro do salão, decorado com maravilhosos buquês de rosas que alegravam com seu colorido o recinto normalmente frio e austero. Senti sua falta. Paul disse atrás dela, fazendo-a virar-se com um sorriso. Correu os olhos pelo magnífico vestido, então fitou-a nos olhos, dizendo: Quem diria? Ninguém podia imaginar que você se transformaria numa mulher de tão esplendorosa beleza. Em seguida, tomou-a nos braços. Anne ainda lia avidamente a carta de Edward quando entrou no salão de jantar. Na semi-obscuridade, viu o brilho do vestido de Whitney e caminhou para lá. Querida, finalmente recebi notícias daquele seu tio preguiçoso. Ele tirou uns dias de férias. Interrompeu-se bruscamente ao erguer os olhos e ver que Whitney saía apressadamente dos braços de Paul. Abriu a boca, chocada. Está tudo bem, tia? Whitney tranquilizou-a, corando. Quase morri de vontade de lhe contar e agora não posso mais esperar. Paul e eu vamos nos casar assim que tivermos a permissão de papai. Paul vai tentar falar com ele hoje e... Tia? Surpresa, viu Anne virar-se e marchar para uma das mesas de bebidas. Aonde a senhora vai? Perguntou. Vou me servir de um copo bem grande de vinho. A tia respondeu. Um atônito silêncio. Whitney observou-a abrir uma garrafa, pegar um copo e enchê-lo até a borda. Tomarei mais quando terminar de tomar esta. Anne acrescentou, passando a taça para a mão esquerda e juntando a saia com a direita. Foi um prazer vê-lo de novo, Sr. Sevarin. Então saiu andando majestosamente. Ela vai ficar com uma dor de cabeça dos diabos amanhã se beber muito, comentou Paul em tom crítico. Whitney olhou-o cheia de preocupação e perplexidade. Dor de cabeça? Repetiu confusa. Isso mesmo, ele confirmou. E você, minha menina, vai estar muito ocupada essa noite. Passando a mão sob a manga larga do vestido dela, segurou-lhe o braço, guiando-a na direção do salão de visitas. A menos que eu esteja muito enganado, sua tia não vai estar em condições de dar atenção aos convidados. Uma hora depois, com um suspiro desanimado, Whitney refletiu que Paul não se enganara. Continuava de pé na porta do salão, recebendo os atrasados e supervisionando sozinha o trabalho dos criados. Fez um gesto para um copeiro, indicando-lhe que servisse mais bebidas. Então, virou-se para Lady Elibank, que acabara de chegar. Não pôde impedir-se de olhar espantada para o traje da mulher. Uma estranha combinação de turbante roxo e vestido vermelho. Boa noite, Lady Elibank, cumprimentou, segurando-se para não rir. Sem responder à saudação, a idosa viúva ergueu o monóculo e olhou em volta do salão. Não me parece uma boa noite, declarou. O que vejo é Paul Sevarin num canto com Elizabeth Ashton de um lado e Margaret Meryton de outro, e nem sinal de Westland. Deixou pender o monóculo e virou-se para Whitney com uma carranca.
Achei que fosse corajosa, menina, mas você me decepcionou. Pensei que fosse tirar das garras dessas sonsas o solteiro mais cobiçado das redondezas. Cheguei a imaginar que hoje haveria o anúncio de um noivado, mas o que vejo é você aqui sozinha e... Whitney não pôde conter o sorriso radiante e iluminou-lhe o rosto. Eu o tirei dela e sim, minha senhora, e haverá um anúncio de noivado. Se não esta noite, quando Paul retornar de sua viagem. Paul? Lady Wellbank exclamou e pela primeira vez, desde que Whitney a conhecia, pareceu ficar sem palavras. Então uma expressão de desavergonhada malícia brilhou em seus olhos. Clayton Westland foi convidado? Foi sim. Ótimo. A dama aprovou com uma risadinha. A noite promete ser muito divertida. Tornou a rir e entrou. Às 9h30, poucos convidados ainda não haviam chegado. De pé na porta do salão, Whitney ouviu um homem falar com Saville no vestíbulo e reconheceu a voz. Um instante depois, Clayton apareceu. Ela observou-o aproximar-se. Ele estava irresistível, num traje de noite preto que contrastava lindamente com a camisa e a gravata brancas. No mesmo espírito amigável que surgira entre eles 2 dias antes, quando haviam jogado xadrez por toda a tarde, Whitney sorriu e estendeu-lhe as 2 mãos num cordial gesto de boas-vindas. Eu começava a pensar que não viria, disse ela. Clayton, com um sorriso satisfeito, tomou as mãos dela nas suas. Atrevo-me a imaginar que esteve esperando ansiosamente por mim. Brincou. Se fosse assim, eu jamais admitiria. Ela replicou rindo. Lembrando-se de que Clayton era um sedutor que tencionava conquistá-la e percebendo que suas mãos ainda estavam unidas, com os corpos tão próximos que a camisa dele roçava o corpete de seu vestido, Whitney recuou, soltando-se. Havia zombaria nos olhos cinzentos, mas ele não fez nenhum comentário sobre a cautelosa retirada. Se perder apenas 2 vezes para você no xadrez aumentou sua estima por mim, prometo que me deixarei derrotar sempre, senhorita Stone. Você não se deixou derrotar, ela protestou olhando em volta. Com a fineza de uma anfitriã nata, chamou uma criada que passava com uma bandeja e pegou um copo de uísque, entregando-o a Clayton. Parece-me que estamos empatados, ele observou quando a criada afastou-se. Ganhei a corrida, mas você ganhou a maioria das partidas de xadrez. Ainda não sabemos quem de nós é o homem mais capaz. Você é impossível. Whitney ralhou sorrindo. Acho que as mulheres deviam ter a mesma educação que os homens, mas isso não quer dizer que eu desejo ser um. Ainda bem, ele murmurou, percorrendo o rosto e o corpo dela com um olhar significativo. Entre excitada e alarmada por aquela atitude íntima, ela sentiu o coração bater mais depressa e não conseguiu dizer uma palavra. Duvido que possamos competir em pé de igualdade em alguma outra atividade. Clayton comentou. Como homem, cresci praticando esportes vigorosos enquanto você, como mulher, dedicou-se a atividades muito mais tranquilas. Whitney dirigiu-lhe um sorriso travesso. Sabe atirar com um estilingue? Perguntou. Ele interrompeu o gesto de levar o copo aos lábios. Você sabe? Indagou, tão exageradamente incrédulo que ele começou a rir. É claro que eu não contaria isso a qualquer um. Whitney confidenciou, baixando a voz e chegando um pouco mais perto dele, mas conseguia despetalar uma margarida a 75 passos de distância. Olhando para o fundo do salão, viu Paul aproximar-se do pai dela e, por um momento, pensou que os dois finalmente iam conversar a sós, mas um parente de Martin juntou-se a ele, o que fez Whitney suspirar frustrada. Clayton sabia que ela estava preocupada com os convidados e que não podia monopolizá-la.
mas relutava em deixá-la, enfeitiçado por sua beleza. Além disso, Whitney estava praticamente flertando com ele, o que era delicioso. Estou impressionado, senhorita Stone. Ela mal o ouviu, observando Hubert Pinkerton, um tio idoso, aproximar-se de um grupo especialmente alegre. Vocês sabem alguma coisa sobre rochas pré-históricas? O velho perguntou em um tom muito alto. É um assunto tremendamente interessante, começando pela era mesozoica. Com apreensão, Whitney viu a atmosfera alegre que reinava no salão deteriorar-se e as pessoas pararem de rir para prestar atenção em Hubert por mera polidez e com um mal disfarçado contragosto. Ela desejara tanto que a festa do pai fosse animada. Virou-se para Clayton, pretendendo deixá-lo e ir até o tio, tentar fazê-lo esquecer o tedioso assunto. Se me der licença, começou, mas foi interrompida pela aproximação de um criado, que lhe disse que o champanhe levado para a copa estava acabando. Em seguida, outro criado procurou-a, perguntando quando seria servido o jantar. Depois de ter resolvido os 2 pequenos problemas, ela virou-se para Clayton, que percorria o salão com um olhar e testa franzida. O que aconteceu com Lady Gilbert? Ele perguntou. Ela não deveria ajudá-la a cuidar desses detalhes? Ela está se sentindo um pouco indisposta, respondeu Whitney sem jeito, observando Anne, que parada junto a uma janela, olhava para fora como em estado de transe, segurando uma taça de vinho. Com licença, por favor. Preciso salvar aquelas pessoas das garras do tio Hubert, antes que elas se revoltem e batam nele. Apresente-me ao seu tio e eu vou o distrair enquanto você cuida dos outros convidados. Cheia de gratidão pela ajuda inesperada, Whitney levou-o até Hubert e fez as apresentações. Com fascinada admiração, viu-o começar a conversar com o velho, dizendo que se interessava muito por pedras pré-históricas do período mesozoico. Então Clayton levou Hubert para um canto, onde ficou ouvindo, fosse lá o que fosse que ele dizia sobre seu assunto favorito. O longo dia de tensão e ansiedade cobrou seu preço. Às 10h30, quando levou os convidados para o salão de jantar, Whitney só conseguia pensar em como seria maravilhoso retirar-se para um lugar tranquilo e relaxar. As pessoas em fila passavam pela longa mesa do buffet, enchendo os pratos, quando uma exclamação do pai de Elizabeth Ashton chamou a atenção de todo mundo, silenciando as conversas. "O que você disse?" Ashton quase gritou, falando com um parente dos Stone que morava em Londres. "O Duque de Claymore desapareceu? Westmoreland sumiu? Pensei que todos soubessem", comentou o outro homem, falando alto em atenção às pessoas que haviam se voltado para ele. "A notícia saiu nos jornais de ontem e Londres está fervilhando de excitação. Todo mundo querendo saber o que pode ter acontecido." Exclamações e comentários preencheram o ar. Os vizinhos dos Stones levaram seus pratos para as mesas, procurando sentar-se com pessoas vindas de fora, que poderiam dar mais detalhes sobre o caso. O desaparecimento de Westmoreland foi o único assunto durante todo o jantar, e no final ninguém podia transitar pelo salão por causa das pessoas aglomeradas entre as mesas, ainda tecendo conjecturas sobre onde o Duque poderia estar. Whitney, num grupo que incluía Anne, Lady Elibank e Clayton Westland, olhava para Paul, entrecheirando no outro lado do salão entre Elizabeth Ashton e Peter Redfern. "Se querem ouvir a minha opinião, o Duque de Claymore deve estar na França. É lá que fica nessa época do ano", disse um convidado. "Você acha que ele está lá?" perguntou Anne, virando-se para o homem com um interesse exagerado.
que Whitney atribuiu ao muito vinho que ela tomara. A letargia de Anne desaparecera, porém, à primeira menção do nome do duque, e os comentários e especulações sobre o assunto haviam obviamente despertado seu interesse, devolvendo-lhe a vivacidade. O mesmo, porém, não podia ser dito de Martin, que calado parecia nervoso, bebendo uísque demais, o que não fazia com frequência. Whitney achava aquela conversa toda muito entediante, e em dado momento levou a mão à boca para esconder um bocejo. Cansada, minha pequena? Clayton perguntou. Eu estou, admitiu. Ele pegou-lhe a mão, aninhando-a na curva do braço e cobriu-a com a sua, como se quisesse infundir-lhe um pouco de sua própria energia. Clayton não devia chamá-la de minha pequena, nem segurar sua mão daquela maneira, ela pensou, mas estava grata demais pela ajuda que ele lhe dera para criar confusão por tão pouco. Ouvi dizer que a amante dele suicidou-se em Paris no mês passado. Margaret Merrington disse, causando surpresa. Parece que Claymore abandonou-a e ela não suportou. A coitada cancelou a turnê pela Europa, isolou-se e agora está gastando uma fortuna, reformando a propriedade que acabou de comprar no campo. Amélia Elbank interrompeu-a friamente. Quer que acreditemos que é um fantasma que está fazendo isso, sua linguaruda? Corando fortemente sob o ataque impiedoso da mulher, Margaret virou-se, olhando com ar suplicante para Clayton. O senhor esteve em Paris e Londres não faz muito tempo, observou. Com certeza soube do suicídio. Não, não soube de nada. Ele respondeu secamente. Então a senhorita Ellerman comprou uma propriedade no campo, hein? Disse o pai de Margaret, alisando a barbicha que lhe cobria o queixo. E está reformando, certo? Deu uma risada gutural, dirigindo um olhar malicioso aos cavalheiros à sua volta. Parece-me que Westmoreland a aposentou, dando-lhe uma pensão e algo mais por bom comportamento. Whitney sentiu os músculos dos braços de Clayton retesarem-se sob seus dedos. Inclinando a cabeça para olhá-lo, ela o viu encarar o Sr. Merrington e os outros com uma expressão de tão grande desprezo e aborrecimento que se assustou. Então ele olhou para ela e seu rosto suavizou-se num leve sorriso. Por dentro, porém, Clayton não sorria. Estava furioso com o seu secretário por ele não ter sido capaz de pôr fim às especulações sobre seu paradeiro, deixando que as pessoas o dessem por desaparecido. Já escrevia mentalmente uma nota de repreensão ao homem quando percebeu, como infinito desagrado, que as pessoas estavam fazendo apostas a respeito do nome de sua nova amante. Aposto 5 libras na Condessa Doroteia, o Sr. Ashton anunciou. Alguém aposta em outra? Com certeza, senhor, respondeu o Sr. Merrington rindo. A Condessa é notícia velha. Ela anda atrás de Claymore há 5 anos e seguiu-o até a França quando o pai de Westmoreland, o velho conde, estava ainda em seu leito de morte. E o que aconteceu? Claymore rejeitou-a diante de meia Paris. E Lady Vanessa, que está merecendo as atenções do duque, é com ela que ele vai se casar. A moça espera por Claymore pacientemente desde que foi apresentado à sociedade. Aposto 5 libras como o duque está cortejando Lady Vanessa. Alguém discorda? Aquela conversa era muito imprópria, pois havia moças e senhoras presentes, e foi com grande alívio que Whitney viu a tia preparar-se para intervir. Sr. Merrington, Anne começou. Aceitaria uma aposta de 10 libras? Um silêncio escandalizado seguiu-se àquela proposta tão pouco apropriada para uma dama. E Whitney sentiu-se grata a Clayton quando ele riu, fazendo aquilo parecer uma brincadeira. Anne, então, virou-se para ele. Você apostaria que Lady Vanessa será a próxima duquesa de Claymore, Sr. Westland? Clayton sorriu divertido.
Claro que não. Ouvi de fonte limpa que Clayton Westmoreland decidiu casar-se com uma linda morena que conheceu em Paris. Existe uma notável semelhança entre seu nome e o do Duque, Sr. Westland, alguém comentou. Há por acaso algum parentesco entre vocês? Somos mais próximos do que irmãos, respondeu Clayton com um sorriso amplo, dando toda a impressão de que dizia uma pilhéria. Dali por diante as pessoas começaram a falar das propriedades maravilhosas do Duque, dos cavalos puro sangue, de seus famosos estábulos e, por fim, inevitavelmente voltaram às suas amantes. Clayton observou Whitney para ver se ela estava prestando atenção às conversas, procurando em saber se o que ela ouvia o diminuía a seus olhos, e viu-a esconder um bocejo, pondo a mão sobre a boca. Não está preocupada com a futura duquesa de Claymore, minha pequena? Notando que ele a vira bocejar, Whitney corou, mas sorriu daquela maneira lenta, inconscientemente provocante, que sempre despertava o desejo de Clayton, aquecendo-lhe o sangue. É claro que estou preocupada com Lady Vanessa, ela afirmou. Sentiria piedade de qualquer moça que se casasse com aquele dissoluto amoral, lascivo, sedutor de mulheres. Tendo dito isso, virou-se e caminhou na direção do salão de baile para dizer aos músicos que recomeçassem a tocar. Paul não tivera a menor chance de falar com o pai de Whitney, e ela, desanimada, observava a implacável marcha dos ponteiros do relógio, que logo iriam marcar meia-noite. Na única vez em que ela e Paul haviam dançado juntos, os dois tinham combinado que se encontrariam no jardim àquela hora, de modo que pudessem ficar a sós para se despedirem. Assim, quando o viu sair do salão, ela pediu licença às pessoas que a rodeavam e discretamente seguiu-o. Encostado num pilar, Clayton levou o copo aos lábios, observando com um misto de orgulho e irritação. Whitney, olhar em volta furtivamente e então dirigir-se para a porta do salão, por onde Paul Sevarin acabara de sair. Um convidado deteve-a para dizer alguma coisa, e Sevarin retornou e pegou-a pelo braço, levando-a consigo sem se preocupar com a descrição. Aquele gesto possessivo encheu Clayton de raiva. Ele se perguntou por que continuava ali parado como um tolo, suportando Margaret Merriton, que não desistia de tentar conquistá-lo, enquanto sua noiva saía do salão com outro homem. Com um sorriso sardônico, imaginou como seria agradável cruzar o salão com algumas passadas largas, ir atrás dos dois e informar a Sevarin que não gostava que outros homens tocassem em sua futura mulher. Então diria a Whitney que ele, o dissoluto, amoral e lascivo, a escolhera para esposa e que ela devia preparar-se para casar no prazo de uma semana. Pensava seriamente em fazer isso quando Amélia Elbank aproximou-se. Margaret, deixe de se pendurar no Sr. Westland e vá arrumar esse cabelo. A mulher ordenou asperamente. Sem demonstrar a menor piedade, observou a moça corar violentamente. Então, virar-se e caminhar na direção dos fundos do salão. Criatura insuportável, comentou com Clayton. É feita de pura maledicência e inveja. Os pais gastam tudo o que conseguem para ganhar para mandá-la anualmente a Londres, mantendo-a na sociedade. Não podem se dar ao luxo, nem lá é o lugar de Margaret. A menina sabe disso, o que a torna cada vez mais maldosa e mesquinha. Percebendo que Clayton não prestava atenção no que ela dizia, Amélia olhou em volta, tentando descobrir o objeto de seu interesse, e viu que Whitney Stone estava entrando no salão. Bem, Claymore, se a linda morena que você escolheu é quem eu penso que seja, fique sabendo que chegou atrasado, informou. O noivado dela com Paul Sevarin será anunciado assim que ele voltar de viagem. Os olhos de Clayton tornaram-se frios e cínicos.
Com licença, ele pediu em tom perigosamente baixo. Pousando o copo numa mesa próxima, afastou-se sob o olhar malicioso de Amélia. Caminhou para Whitney e tocou-a no cotovelo para chamar-lhe a atenção. Whitney sentiu o leve toque de Clayton em seu ombro e virou-se. O seu sorriso gentil estava repleto de gratidão. Desde o momento em que tinha distraído tio Hubert no começo da festa, Clayton havia se posicionado com intimidade, mostrando-se amável e disponível em qualquer lugar que um cavalheiro se fazia necessário. Mesmo sem ter sido solicitado, ele reconhecera que ela precisava de ajuda e viera em seu socorro. Você deve estar exausta, observou quando ela o olhou com um sorriso. Não pode deixar a festa agora e ir dormir um pouco? Acho que farei isso. Ela respondeu suspirando. Muitos convidados já haviam ido embora ou subido para os quartos de hóspedes, e Anne parecia perfeitamente capaz de lidar com os restantes. Obrigada por toda a ajuda que me deu, agradeceu, virando-se para sair. Clayton observou-a afastar-se, então foi procurar Martin Stone. Quero falar com você e Lady Gilbert depois que todos tiverem partido, avisou secamente. Subir a escadaria foi um sacrifício para Whitney, que sentia as pernas dormentes de cansaço. Finalmente chegou ao quarto e, como não queria acordar Clarissa, levou 10 minutos para soltar os botões de cetim que desciam pelas costas em uma longa fileira. Livre do vestido, inclinou-se para apanhá-lo no chão e foi quando algo caiu dentro do seu corpete íntimo. Com infinita ternura, pegou o objeto do chão. Era o anel de opala que Paul lhe dera no momento da despedida. Para lembrá-la de que você é minha, ele murmurou entregando-lhe a pequena joia. Com um arrepio de emoção, Whitney pôs o anel no dedo. Todo o cansaço desapareceu na onda de alegria que a invadiu. Cantarolando baixinho, ela envolveu-se num roupão vermelho de seda e sentou-se à penteadeira para soltar e escovar os cabelos. Pelo espelho, viu que cada movimento seu, a opala engastada no anel brilhava à luz das velas. Era seu anel de noivado. Senhora Paul Sevarin, pensou sorrindo. Whitney Ellison Sevarin. Algo no nome que usaria depois de casada despertou uma vaga lembrança. Lembrança de quê? Então, subitamente, ela soube o que era e, rindo, jubilosa, correu para a estante de livros. Tirando de uma das prateleiras a Bíblia com capa de couro, abriu-a, folheando-a rapidamente, mas não encontrou o que procurava. Ansiosa, pegou a Bíblia pelas duas capas e sacudiu-a, virada para baixo. Um papel dobrado várias vezes caiu no tapete. Whitney pegou-o, desdobrou-o e leu. Eu, Whitney Ellison Stone, 15 anos, em plena posse de minhas faculdades mentais, apesar do que o papai diz, prometo e juro que um dia farei Paul Sevarin casar-se comigo. Também farei Margaret Meryton e todas as outras pessoas engolirem tudo de horrível que disseram a meu respeito. Este juramento está assinado pela futura senhora Sevarin, Whitney Ellison Sevarin. Lendo aquilo tantos anos depois, lembrando-se do desespero que a levara a fazer aquele juramento, sentiu sua alegria aumentar tanto que achou que explodiria se não mostrasse a alguém o anel que Paul lhe dera e contasse que ele a pedira em casamento. Sabia que não dormiria, pois tinha mais vontade de dançar e cantar do que de ir para a cama. Hesitou um pouco diante da ideia que teve de repente, mas por fim decidiu ir ter com o pai para contar-lhe que Paul o procuraria para fazer o pedido oficialmente. Martin se lembraria de como ela cortejara Paul e ficaria satisfeito em saber que os vizinhos não teriam mais motivos para zombar de sua louca paixão, pois agora
Era Paul quem cortejava ela. Paul é quem queria casar-se com ela. Olhando-se no espelho, arrumou a gola alta do roupão em estilo oriental, amarrou o cinto e, jogando a cascata de cabelos para trás, marchou para a porta. Tremendo de excitação e de receio, andou pelo corredor. Depois de tantas conversas e risos, o silêncio que reinava na casa provocava melancolia. Mas Whitney ignorou a sensação e, chegando à porta do quarto do pai, ergueu a mão para bater. Seu pai está no escritório, senhorita, disse um criado que passava embaixo no vestíbulo. Ah, sim, murmurou Whitney desapontada. Então, pensou que talvez fosse melhor ir mostrar o anel para Lady Anne e deixar para falar com o pai no dia seguinte. Minha tia já se recolheu? Não, senhorita. Lady Gilbert está com seu pai no escritório. Obrigada, boa noite. Boa noite, senhorita. Whitney desceu a escadaria correndo e dirigiu-se para o escritório. Bateu na porta, chamando o pai. Ele respondeu e ela entrou, fechando a porta atrás de si. Parou, olhando sorridente para o pai, sentado à escrivaninha, e para Anne, acomodada numa poltrona ao lado. Como a única luz no aposento fosse a do fogo fraco da lareira, Whitney não viu o homem que ocupava a cadeira de espaldar alto virada para a escrivaninha. — O que é, minha filha? Perguntou Martin com a voz um pouco arrastada, mais amigável, enquanto vertia conhaque num copo bojudo. Whitney respirou fundo. — Eu tenho algo maravilhoso para contar ao senhor e à tia Anne, preludiou. — Estou feliz por poder falar com vocês dois ao mesmo tempo. Andando até a lateral da escrivaninha, sentou-se na borda olhando para Martin. Então, inclinou-se e beijou-o na testa. — Eu o amo muito, papai, disse suavemente, e me arrependo amargamente de todos os desgostos que lhe causei. — Obrigado, filha, ele respondeu corando. Descendo da escrivaninha, Whitney virou-se para Lady Gilbert. — Eu amo muito a senhora tia Anne, mas já sabe disso há longo tempo, não é? Tornou a respirar profundamente, preparando-se para o que iria dizer. Também amo Paul Sevarin, e Paul me ama e quer se casar comigo. Despejou. Quando ele voltar, vai falar com o senhor papai e vai pedir minha mão. Eu sei como... Ei, está se sentindo bem, tia Anne? Atônita, viu Lady Gilbert escorregar para a ponta da poltrona e olhar fixamente para um ponto diante da escrivaninha com expressão horrorizada. Virou-se para olhar naquela direção e, apertando os olhos, viu Clayton mergulhado em sombras. — Perdão! Gaguejou. — Eu não sabia. Desculpem ter interrompido a conversa de vocês. Recuperou-se da surpresa, disposta a ir em frente. — Sr. Westland, gostaria de pedir-lhe, embora ache desnecessário, que não comente com ninguém o que me ouviu dizer, por favor. Entende que... O guincho provocado pelos pés da cadeira de Clayton arranhando no chão, quando ele se ergueu abruptamente, interrompeu-a. — Como ousa? Ele gritou furioso. — O que significa isso? O que significa o quê? Repetiu Whitney, totalmente confusa. Notou que o pai se levantava também, apoiando as mãos no tampo da escrivaninha, e que seus braços tremiam. Significa que Paul Sevarin me pediu em casamento, só isso, e que vou me casar com ele, declarou. Paul Sevarin não tem 1 metro de terra no nome dele, Martin disse, falando devagar, como se estivesse se dirigindo a uma deficiente mental. Compreendeu, Whitney? A propriedade dele está hipotecada e os credores o perseguem sem trégua. A despeito do choque, Whitney controlou o tom de voz ao replicar. Eu não fazia ideia de que Paul estivesse em má situação financeira, mas não vejo por que isso faria diferença. Eu tenho o dinheiro que herdei da minha avó, além do meu dote. Tudo o que tenho será de Paul. Você não tem nada, menina.
O pai bradou. Eu estive em situação pior do que a de Paul Sevarin. Os credores queriam mandar-me para a prisão. Usei sua herança e também o dote para pagá-los. Encolhendo-se, mais assustada com o tom feroz do pai do que com o que acabara de ouvir, Whitney olhou para a tia numa muda súplica de socorro. Então, Paul e eu teremos de viver com simplicidade, murmurou. Abriremos mão do luxo que a herança e o dote poderiam nos proporcionar. Anne continuou sentada, as mãos crispadas apertando os braços da poltrona. Confusa e desamparada, Whitney tornou a olhar para Martin. Papai, o senhor poderia ter me contado sobre os seus problemas. Meu Deus, eu gastei uma fortuna em roupas, joias, peles na França. Se eu soubesse... A percepção de que havia algo errado em tudo aquilo penetrou a pesada camada de culpa e alarme. A explicação do pai não fazia sentido. O estábulo está cheio de cavalos. Há tantos criados na casa como eu nunca vi antes, além do pessoal que cuida das terras e dos animais, comentou Whitney. Se mal conseguiu equilibrar-se financeiramente, por que está vivendo de maneira tão luxuosa? O rosto de Martin assumiu uma assustadora cor arroxeada. Ele abriu a boca para falar, então tornou a fechá-la. Tenho o direito de saber o que está acontecendo. Whitney insistiu. O senhor acabou de dizer que terei de casar com Paul sem oferecer um dote, como uma moça pobre, e que minha herança se foi. Se tudo isso é verdade, como pode viver com tanto luxo? Minha situação melhorou agora. Martin resmungou. Quando? Em julho. Melhorou muito, pelo jeito. Não vai repor o dinheiro da minha herança e do dote? Ela perguntou em tom de acusação. Chega dessa farsa! Martin berrou, esmurrando o tampo da escrivaninha. Você está noiva de Clayton Westmoreland. Já está tudo arranjado. O contrato já foi assinado. A sutil diferença no sobrenome de Clayton escapou a Whitney. Mas como? Por quê? Quando o senhor fez isso? Em julho, o pai respondeu. E já está tudo acertado, ouviu? Não tem como voltar atrás. Whitney continuou a encará-lo, horrorizada e incrédula. Está dizendo que deu minha mão a este homem sem me consultar? Gastou minha herança? Deu meu dote a um perfeito estranho sem levar meus sentimentos em consideração? Por 1000 demônios! Martin sibilou por entre dentes. Foi ele quem me deu o dinheiro, menina. Ora, deve ter ficado muito feliz. Whitney murmurou ofegante. Conseguiu livrar-se de mim para sempre, além de receber dinheiro desse cavalheiro? Meu Deus! Com súbita e cruel clareza, viu todas as peças do estranho quebra-cabeça encaixarem-se nos devidos lugares, apresentando um quadro horrível em todos os seus sórdidos detalhes. Fechando os olhos para conter as lágrimas que ameaçavam tombar, ela se apoiou na escrivaninha. Quando tornou a abri-los, viu o rosto do pai como que através de um manto de névoa. Ele pagou por tudo isso, não foi? Os criados, os cavalos, os móveis novos, a reforma da casa. As palavras seguintes saíram sufocadas. Tudo o que eu trouxe de Paris em agosto, as roupas que eu tenho usado, ele pagou tudo. Pagou sim, inferno. Eu estava na miséria, tinha vendido tudo o que podia. Whitney teve a sensação de que uma pedra instalava-se no lugar do coração. O amor que sentira pelo pai transformou-se em ódio. Então, quando não tinha mais nada para vender, vendeu a própria filha? Acusou. Me vendeu a um estranho, a quem pertencerei pela vida toda? Fez uma pausa, sentindo-se sem ar de tanta angústia. Pai, está seguro de que conseguiu o melhor preço? Espero que não tenha aceitado a primeira proposta.
Como se atreve a falar comigo assim, Whitney? Martin trovejou, dando-lhe um tapa no rosto tão violento que ela quase caiu de joelhos. Ergueu a mão para bater de novo. Pare com isso, ordenou Clayton em tom furioso, fazendo-o recuar. Se tocar nela outra vez, este será o pior dia da sua vida. Martin desabou na cadeira e Whitney virou-se para olhar o seu salvador. Víbora nojenta! Agrediu com voz trêmula de fúria. Que tipo de homem é você que precisa comprar uma esposa? Que tipo de animal compra uma mulher sem nunca tê-la visto? Quanto lhe custei? Clayton viu que, apesar da atitude altiva e corajosa de Whitney, de seu desprezo contundente, lágrimas brilhavam nos lindos olhos verdes. Não vou responder, disse em tom gentil. Imagino que não tenha pagado muito. Ela escarneceu. A casa em que você mora é bem modesta. Gastou toda a sua pequena fortuna para me comprar? Meu pai tentou um preço mais alto, você pechinchou? Já basta! Clayton ordenou calmamente. Ele pode te dar tudo, filha. Tudo. Martin afirmou. Ele é um duque, Whitney. Você terá tudo o que desejar e... Duque? Whitney exclamou com desprezo, olhando furiosa para Clayton. Como conseguiu fazer meu pai acreditar? Eu sou um duque, sim, minha pequena. Eu lhe disse isso meses atrás, em Paris. Mentiroso, nojento. Ela explodiu. Eu não me casaria com você nem que fosse o rei da Inglaterra. Não tive a infelicidade de conhecê-lo quando estava na França. Eu lhe disse que eu era um duque em um baile de máscaras em Paris. Ele insistiu. Na casa dos Armand. Mentira! Eu conheci você aqui. Querida, a tia chamou-a cautelosamente. Quando estávamos saindo do baile de máscaras, você me perguntou se eu conhecia um dos convidados, um homem muito alto, de olhos cinzentos, que usava uma capa preta e... Por favor, tia! Whitney implorou, deixando escapar um suspiro de impaciência. Nunca vi esse homem. Nem naquela noite, nem em nenhuma outra. Interrompeu-se bruscamente. Os olhos cinzentos e brilhantes, fitando-a no jardim dos Armand. Uma voz profunda, tocada de riso, dizendo: ficaria contente se eu dissesse que sou um duque? Em alguns segundos, aquelas lembranças colidiram violentamente com a realidade do momento. E Whitney ergueu os olhos para Clayton com uma raiva tempestuosa. Era você por trás daquela máscara. Sem monóculo. Clayton comentou com um sorriso, mas sem alegria. De todos os seres traiçoeiros, desprezíveis e baixos, Whitney ficou sem palavras para expressar sua animosidade quando outra revelação brilhou em sua mente, provocando novas lágrimas escaldantes. Meu senhor Westmoreland, disse o sobrenome correto, como se o cuspisse. Devo dizer-lhe que achei nauseante tudo o que ouvi a seu respeito na festa desta noite? Eu também achei. Ele concordou. O tom divertido que Whitney julgou detectar na voz dele foi como um ácido jogado a uma queimadura. Agarrando uma dobra do roupão, torceu-a com fúria enquanto tentava aspirar um pouco de ar pelo espesso nó que lhe apertava a garganta. Odiarei você até a morte, foi tudo o que conseguiu dizer num murmúrio rouco. Vá para a cama agora e procure dormir. Clayton sugeriu calmamente, ignorando a ameaça. Pegou-a pelo braço, intensificando o aperto quando ela tentou lhe escapar. Voltarei à tarde. Tenho muito que lhe explicar, mas só poderei fazer isso quando você estiver se sentindo melhor e for capaz de me ouvir. Nem por um instante Whitney deixou-se enganar pelo tom de preocupação na voz dele.
Puxou o braço com força, soltando-o, e caminhou para a porta rigidamente. Esteja aqui quando eu vier. Clayton alertou, no momento em que ela pegava a maçaneta de bronze. Ela se sentiu gelar, enjoada com as ordens, as sugestões, a exigência dele. Lançando um olhar para trás, apenas para indicar que ouvira, saiu do escritório e fechou a porta, contendo o impulso de batê-la com toda a força que possuía. Enquanto eles pudessem ouvir seus passos no corredor, andou devagar, recusando-se a dar-lhes o prazer de ouvi-la fugir como uma lebre apavorada. Mas ao chegar ao pé da escadaria no vestíbulo, começou a subir apressada, saltando degraus e tropeçando até o andar de cima, onde correu para o quarto em busca de segurança e sanidade. Entrou e fechou a porta, encostando-se nela, trêmula, olhando para o aposento de onde saíra tão excitada, tão feliz, e para onde voltava meia hora depois, arrasada, incapaz de aceitar a desgraça que se abatera sobre sua vida. No escritório, o silêncio estendeu-se e o próprio ar pareceu estalar de tensão. Clayton foi até a lareira, apoiou as mãos no aparador e ficou olhando para o fogo, a raiva emanando de seu vigoroso corpo. Martin baixou as mãos do rosto tão abruptamente que bateu-as no tampo da escrivaninha, fazendo Anne tremer de susto. Foi a bebida, eu juro, ele disse. Nunca levantei a mão contra ela antes. O que posso fazer para... O que pode fazer? Clayton interrompeu-o, furioso, virando-se para encará-lo. Já fez demais. Whitney se casará comigo, mas fará com que você pague pelo que aconteceu aqui, e com isso me fará pagar também. Mudou o tom de voz, que se tornou frio e cortante ao prosseguir. De agora em diante, não importa o que ela diga, você vai manter a boca fechada. Ficou claro, Martin? Sim, ficou claro. Se Whitney disser que pôs veneno em seu chá, você vai tomá-lo e depois manter a sua boca fechada. Ouviu? Ouvi. Fechada. Clayton parecia querer dizer mais alguma coisa, mas conteve-se, como se não pudesse confiar em si mesmo para manter a calma. Saiu de perto da lareira e, fazendo uma ligeira reverência para Anne, marchou para a porta abrindo-a. Parou e olhou para trás, encarando Martin geladamente. Quando rezar, agradeça a Deus por ser 20 anos mais velho do que eu, porque se não fosse, eu juro que... Engolindo as palavras com evidente esforço, saiu do escritório, seus passos afastando-se com firmeza e rapidez. Na frente da casa, os lampiões da carruagem do duque oscilavam na brisa, e a luz em movimento lançava estranhas sombras que se estendiam dançantes, sumindo na escuridão sob os elmos que margeavam a alameda. James McCrae, o cocheiro, esperava pacientemente na boleia. Todos os convidados já haviam partido havia bastante tempo. Apenas o duque ficara para trás. Mas James não se importava de esperar. Na verdade, só podia ficar contente pelo fato do seu patrão querer ficar mais tempo em companhia da senhorita Stone, pois apostara uma grande soma afirmando que Whitney Stone seria a próxima duquesa de Claymore. A porta principal da casa abriu-se e Clayton Westmoreland saiu, descendo a escadaria rapidamente. Pelo canto dos olhos, James observou as passadas largas com que o duque aproximava-se da carruagem. Aquele andar resoluto podia indicar tanto uma raiva efervescente como euforia. Isso pouco importava. O fato da senhorita Stone provocar aquelas reações estranhas que vinha testemunhando ultimamente era sinal de que ele tinha grande chance de ganhar a aposta.
Vamos embora daqui, o mais rápido possível. O duque ordenou, entrando na carruagem e batendo a porta com força. Alguma coisa não deu certo entre ele e a moça, o cocheiro pensou, colocando os magníficos cavalos em movimento. Estava tão contente que nem o latejamento persistente em seu dente do siso conseguia abater-lhe o espírito. Imaginando como gastaria o dinheiro que ganharia quando vencesse a aposta, começou a cantarolar uma alegre melodia irlandesa. James, o duque chamou-o após alguns instantes, falando pela abertura entre a cabine e a boleia. Está sentindo alguma dor? Não, excelência. O cocheiro respondeu, olhando-o por cima do ombro. Está pranteando alguém que morreu? Não, excelência. Então pare com esses malditos gemidos, homem. Sim, excelência, respondeu James, virando o rosto depressa para que o zangado patrão não visse sua expressão exultante. Continua. Oi, gente! E aí, você gostou dessa parte? Curte aí e se inscreve no canal para não perder as próximas. Um beijo e até mais!